Deus Pai ama o sacerdote, Deus Espírito Santo ama o sacerdote, e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama o sacerdote e o ama acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu peço aí o seu joinha no início da nossa reflexão do dia, o seu like, porque ajuda muito o nosso canal. Também, se você é novo por aqui, inscreva-se, a nossa família tem crescido, graças a Deus, e graças também a você que nos acompanha há mais tempo aqui no canal Reflexos Católicos. Muito obrigado. Deixe aí a sua inscrição, ative o sininho e se tem alguma intenção, algum pedido de oração, coloque nos comentários para que nós possamos todos rezar por você, rezar na sua intenção. Estamos na série do Flores da Eucaristia. São Pedro, Julião e Mar, um grande santo francês lá do século XVII, é quem nos instrui, nos direciona no caminho que fazemos aqui no Flores da Eucaristia. Nós utilizamos dos seus escritos, dos seus ensinamentos para caminharmos rumo ao céu, sempre unidos a Jesus sacramentado, sempre unidos à Eucaristia. E hoje, no dia 24 de novembro, São Pedro Julião continua a nos ensinar um pouco mais sobre a vida na igreja e sobre o sacerdócio, que é o que ele tem refletido nos últimos dias. Olha como São Pedro Julião inicia a nossa reflexão de hoje. Ah, quão belo, quão divino e cheio de grandeza é o sacerdote! Participa e completa a paternidade de Deus Pai. Depois de fazer o Verbo se encarnar sobre o altar, dá às almas este mesmo Verbo, eternamente gerado pelo Pai, e dá ao Pai o seu divino Filho, que o glorifica por meio de todos os mistérios de sua vida de homem-Deus. Ah, o Pai ama o sacerdote e nele se compraz quando o vê celebrando o augusto mistério. Bom, irmãos, esses primeiros escritos da reflexão de hoje de São Pedro e Julião são muito bonitos, mas são também muito profundos e merecem de nós, então, uma certa atenção. Precisamos aqui recordar algumas coisas que, claro, você já sabe, mas que faz parte da nossa reflexão. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a pessoa do Filho, certo? São João, no início do seu Evangelho, no prólogo do Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, também no primeiro versículo, ele diz o seguinte, olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Isso também não é novidade para nós. Só que nós precisamos, como eu disse, nos aprofundar um pouquinho que seja neste mistério. Quando nós rezamos o credo, quando nós professamos a nossa fé na Santa Missa, nós dizemos que cremos nesses mistérios. Vez ou outra, ao invés de nós rezarmos o credo tradicional, que é o símbolo dos apóstolos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós rezamos aquele outro credo, que é um credo um pouco maior, que é o credo niceno-constantinopolitano. E nesse credo, nós professamos a fé, claro, sempre professamos a mesma fé, mas nós dizemos algumas coisas que são um pouco específicas. Veja só, na parte do creio em Jesus Cristo, nós rezamos assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Bom, até aqui tudo bem. Nascido do Pai antes de todos os séculos, ok também. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, certo? Também nós entendemos isso aqui. E aí chega na parte que diz o seguinte: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Vixe, e agora, hein? O que nós podemos entender daqui?
Como assim gerado, não criado? Gerado e criado não são a mesma coisa? Bom, nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. A primeira coisa é que Jesus Cristo é Deus. E sendo Deus, é claro que é uma obviedade, mas nós precisamos entender isso. Jesus Cristo é Deus e sendo Deus, Ele não é criatura. Se Ele não é criatura, Ele não foi criado. Ele é Deus. Deus não pode ser criado. Deus não foi criado. Deus é e pronto, acabou. Então Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo não é uma criatura. Segundo, as criaturas, elas só são criadas no tempo. Como assim as criaturas são criadas no tempo? Nós estamos no tempo. Nós tivemos o início, tivemos o nascimento e nós teremos o fim, um fim. As criaturas, elas têm um início, elas têm um fim, elas têm um começo e elas têm um fim. Elas subsistem no tempo. Vocês entenderam? Toda criatura existe, toda criatura é criada no tempo. E aí, nesse mesmo credo, nós rezamos o seguinte, dissemos isso aqui já na reflexão de hoje, nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, desde toda a eternidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Verbo é desde toda a eternidade. O Verbo é desde sempre para sempre, logo não é criatura, porque uma criatura é criada no tempo. Se o Verbo é desde toda a eternidade, se o Verbo é desde antes do tempo, desde antes dos séculos, ele é desde toda a eternidade. Ele é, e pronto, acabou. Então, mais um indício, mais uma prova aqui que nós conseguimos entender de que o Verbo não é criatura. Jesus Cristo não é criatura, portanto não é criado. Só que acontece o seguinte, irmãos. A geração em Deus, a geração de Deus, ela não cabe no nosso entendimento. Não cabe. Só se pode conhecer esse gerar de Deus, a geração de Deus, se o próprio Deus se der a conhecer. Essa sabedoria só vem do alto, essa iluminação só vem do alto. Tanto que Santo Tomás mesmo diz, está, pois, esclarecido porque devemos crer que Cristo é o Filho unigênito de Deus e verdadeiro Filho de Deus, que sempre existiu com o Pai, que uma é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Pai, que ele tem uma só natureza com o Pai. Cremos nessas verdades aqui pela fé. Conhecê-las nós iremos, porém, só na vida eterna, por uma perfeita visão, graças a Deus. Vocês percebem? Então veja só, São Tomás diz o seguinte, Jesus Cristo é Filho unigênito do Pai, é Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, só que ele sempre existiu junto do Pai. Ainda que Jesus Cristo seja uma pessoa e o Pai seja outra pessoa, eles têm uma só natureza. Jesus tem uma só natureza com o Pai e com o Espírito. É a comunhão perfeita da Santíssima Trindade. Agora, quando que nós iremos entender isso? Somente na eternidade. Porque somente na eternidade é que os véus dos mistérios cairão dos nossos olhos. E assim nós teremos uma perfeita visão. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, isso não cabe no nosso entendimento. Não cabe no nosso conhecimento. Porque tudo quanto nós formos tentar conhecer de Deus, nós tentaremos com base nos conhecimentos humanos. Mas Deus é Deus, Deus não é criatura. Vocês entendem? O nosso conhecimento, a nossa forma de pensar é forma de criatura. Nós não conseguimos ir além disso, a não ser pela iluminação divina. E essa iluminação nós alcançaremos, se Deus quiser, no céu. Então, o Filho, o Verbo, é gerado pelo Pai, mas é desde sempre com o Pai, é consubstancial do Pai. Ele tem a mesma natureza divina do Pai. Por que eu quis explicar tudo isso? Porque São Pedro Julião ele nos traz aqui uma reflexão profunda nesse início. O que São Pedro Julião diz? Que o Pai gera o Filho. Beleza, foi o que nós refletimos. Mas da mesma forma, o padre, o sacerdote, durante a Santa Missa, de certa forma realiza o mesmo na Eucaristia. Se o Pai gera o Filho, o Padre o faz na Eucaristia. Percebem a profundidade desse mistério? Percebem a profundidade dessa reflexão de hoje que São Pedro Julião nos traz? Se o Pai dá o Filho ao mundo, se o Pai dá Jesus Cristo ao mundo, se o Pai dá Jesus Cristo a nós, o Padre faz a mesma coisa. O Padre dá o mesmo Jesus Cristo ao mundo. O Padre dá o mesmo Jesus Cristo a cada um de nós pela Eucaristia. Por isso que a reflexão de São Pedro Julião vai além no dia de hoje. E ele ainda extrapola. Porque
Como diz o santo, o sacerdote, o Padre, dá Jesus Cristo a nós, assim como o Pai. Foi o que nós acabamos de ouvir, certo? Só que o Padre, o sacerdote, também dá Jesus Cristo ao próprio Pai. Ih, agora fez uma bagunça na nossa cabeça, não é verdade? Na verdade, não. Veja, vamos por partes. Vamos só revisar o que acabamos de ver. Jesus Cristo, o Verbo, existe desde sempre e para sempre. Ele é desde toda a eternidade. E ele é gerado pelo Pai. Então, o Pai dá o Filho ao mundo e dá o Filho a nós. Tanto que isso está na Sagrada Escritura. O Pai, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para a salvação de nós. Para a nossa salvação, certo? Então, o Pai dá Jesus Cristo ao mundo. O sacerdote, o Padre, durante a Santa Missa, ele faz a mesma coisa. Porque é através das palavras do sacerdote, da ação do Espírito Santo, que Jesus Cristo se faz na Eucaristia. Então, o Padre, o sacerdote, também dá Jesus Cristo a nós, também dá Jesus Cristo ao mundo pela Eucaristia, no altar da Santa Missa. Beleza. Só que o Padre também dá Jesus Cristo, entrega Jesus Cristo ao Pai. Por quê? Porque, como nós sabemos, irmãos, a Eucaristia, ela não é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa não é a atualização do sacrifício da cruz. E na cruz, Jesus Cristo se ofereceu ao Pai por nós, não é verdade? Não foi isso que nós aprendemos lá em agosto, que nós temos refletido tantas vezes aqui no Reflexos Católicos? Então, se na cruz Jesus Cristo se oferece ao Pai por nós, e na Santa Missa, no altar da Eucaristia, no altar da Santa Missa, nós estamos atualizando o mesmo e único santo sacrifício da cruz, Jesus Cristo continua a se oferecer ali na Eucaristia ao Pai. E só há a Eucaristia porque há o Padre, porque há o sacerdote. Então o Padre, exercendo o seu sacerdócio, faz esse oferecimento, o oferecimento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai. Olha que mistério mais bonito, irmãos. Olha que coisa mais magnífica. O Padre, assim como o Pai, oferece Jesus Cristo a nós, mas também o Padre realiza o seu sacerdócio oferecendo Jesus Cristo ao Pai, pela nossa salvação, por amor de nós, pela remissão dos nossos pecados. É a entrega perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que São Pedro Julião diz o seguinte: o Pai ama o sacerdote e nele se compraz, quando o vê celebrando o augusto mistério. Ou seja, quando o vê celebrando a Eucaristia. Que coisa mais maravilhosa, não é verdade, irmãos? Eu até peço perdão se eu os confundi de alguma forma, mas aí, se ficou um pouco confuso, só volte um pouquinho o vídeo e leia na íntegra o que São Pedro Julião explicou. Está muito bem explicado, tá certo? Vamos dar continuidade. O Espírito Santo ama o sacerdote, porque é o instrumento de que se serve para gerar nas almas a vida divina e renovar em suas mãos a obra admirável da encarnação operada no seio da Virgem Maria. Nós já vimos um pouco disso em alguma reflexão aqui do Reflexos Católicos. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido no ventre da Santíssima Virgem Maria pela ação do Espírito Santo, o mesmo acontece no altar da Eucaristia também pela ação do Espírito Santo. Tanto que o Padre, antes de proferir as palavras da consagração, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, ele faz a epíclese, ou a epiclese, né? Mandai o vosso Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem. Então, esse é o momento da consagração, em que as palavras do Padre, que são as mesmas palavras de Jesus Cristo, e a ação do Espírito Santo trazem para nós, na Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está nele, ou seja, está no Padre, está com ele, e faz-lhe palpitar o coração, opera por suas mãos, fala por seus lábios, quando ele anuncia a palavra de Deus, e de um modo mais eficaz e sublime, quando ele pronuncia as palavras da consagração. É aquilo que nós acabamos de dizer. O Padre está movido pelo Espírito Santo, o Padre está com o coração cheio da graça de Deus. E assim ele age na pessoa do Cristo. E também na pregação do Evangelho. Eu me lembro que Padre Antônio Vieira, em uma das suas pregações, é um sermão de Pentecostes, eu acho. Ele diz algo mais ou menos no sentido de que, ainda que as suas palavras não pudessem ser entendidas ali pelos índios, pelos indígenas, pelos povos que estavam aqui, né, que os portugueses encontraram aqui no Brasil, ele cria que a ação do Espírito Santo faria com que a palavra de Deus
adentrasse no coração daquele povo. Ainda que as suas palavras, aquilo que saísse da sua boca, não fosse completamente compreendido, essa compreensão, essa iluminação se daria pela ação do Espírito Santo. E uma pregação eficaz só o é pela ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence de todas as coisas. Vocês percebem? Por isso que o Padre ele está sendo movido, instruído e inspirado pelo Espírito Santo. Nós estamos de fato vendo o mistério da Trindade no sacerdócio, o mistério da Trindade no Padre. O Pai ama o sacerdote e o Espírito Santo também ama o sacerdote. Mas e nosso Senhor Jesus Cristo? Ele ama o sacerdote e o ama acima de tudo, pois que lhe concedeu todo o poder de sua pessoa. Jesus Cristo concedeu todo o poder, toda a autoridade da sua pessoa ao Padre, ao sacerdote, ao sacerdócio. Porque como nós já vimos aqui algumas vezes, está no Catecismo da Igreja Católica, o Padre, o sacerdote, ele é assimilado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é assumido por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele age ali na ministração dos sacramentos na pessoa do Cristo. Então, concedeu-lhe todo o poder sobre sua pessoa, que somente pode viver com os homens, trabalhar entre eles e acercar-se dos pecadores por intermédio do sacerdote. Ou seja, Jesus Cristo vem até nós por intermédio do Padre, por intermédio do sacerdote. Nosso Senhor não pode passar sem o seu sacerdote. Essa é a realidade. E porque Ele quis, porque Jesus Cristo quis. Foi Jesus Cristo quem dignificou e dignifica o sacerdote, o Padre, um homem pecador, um homem cheio de fragilidades, sim, mas que é assumido completamente pelo amor de Deus, pela ação do Espírito Santo, pelo amor do Pai, pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos dar o nosso respeito ao Padre, ao sacerdote e, mais do que isso, rezar para que eles mantenham uma vida reta, uma vida em santidade, honrando tudo isso que receberam por graça de Deus no seu sacerdócio. Continuemos a rezar pelos nossos padres para que sejam santos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por ter nos acompanhado aqui em mais uma reflexão do dia. Eu peço aí o seu joinha, a sua inscrição, também que você deixe nos comentários o seu agradecimento ou o seu pedido de oração, enfim, tudo que você quiser comentar, tá certo? Compartilhe para que mais pessoas rezem conosco aqui no Reflexos Católicos. Nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.